Deus amado, Deus querido, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas e pedimos que de alguma maneira maravilhosa e mesmo miraculosa, o Senhor possa falar aos nossos entendimentos e aos nossos corações e despertar em nós, Senhor, a Tua santa vontade para que andemos no Teu caminho sem nos desviar para a direita ou para a esquerda. É o que nós oramos e desde já Te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu convidaria você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, e no versículo de número 40. A respeito de Davi, nos diz a palavra: tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão de sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. É interessante esse texto das Sagradas Escrituras que nos fala, talvez, do confronto mais famoso dentro da Bíblia, o confronto de Davi e Golias. Golias afrontava a Israel, Golias desafiava a Israel, e não só afrontava a Israel, mas o Deus de Israel. E a primeira coisa que nós devemos ter bem claro diante de nós seria algo que eu vou citar agora: não creia em promessas de filisteus. Porque a proposta de Golias era exatamente esta. Golias disse: escolha um homem para que lute comigo. Se ele me vencer, nós te serviremos. Se eu o vencer, vocês nos servirão. Pois bem, Davi venceu a Golias. E os filisteus serviram a Israel? De forma alguma. De forma alguma. Mas eu posso te garantir que se Golias tivesse ganhado, eles exigiriam que Israel cumprisse a palavra, que Israel os servisse. Assim nós encontramos gente que tudo exige, mas tudo que se compromete, não faz. Então não creia em propostas, não aceite propostas de filisteu em sua vida. Saiba que nisto não há fidelidade, nisto não há honra, nisto não há compromisso. Então Davi venceu a Golias. Nós sabemos pelas Sagradas Escrituras que, como disse Jesus, um pouco de fermento pode levedar toda a massa. Essa é uma verdade aplicada tanto ao reino de Deus, quanto às contaminações. Sabemos que quando os espias foram ver a terra que Deus havia prometido dar aos filhos de Israel, sabemos que eles voltaram e 10 deles contaminaram todo Israel, que ficou incrédulo, que por causa disso vagaram 40 anos no deserto. Mas também sabemos que quando Davi venceu a Golias,
aquela coragem de Davi, aquela ousadia de Davi, aquela fé que Davi teve e com ela triunfou sobre Golias pelo poder de Deus, também afetou todo Israel. E todo Israel se animou e eles perseguiram e feriram e despojaram os filisteus, porque assim como medo contagia, coragem também contagia. Então a pergunta é: com o que iremos contagiar os outros? Qual o espírito que estamos transmitindo? Em tempos como os nossos dias, em que a palavra que está aí em voga é contágio, porque vivemos um tempo de contágios, vivemos um problema pandêmico, um problema mundial, por causa de quê? De contágios. E muitas pessoas que entram num negar, e que hoje é outra palavra que mal se usava e agora se usa tanto, negacionismo. Saiba que negar uma realidade não é fé. Fé é enfrentar e vencer uma realidade. Não é dizer isso que está aí não existe. Não, existe. Mas maior é Deus do que todas essas coisas. Isso é fé. Isso é fé. Como Abraão, que a Bíblia diz, embora levasse em conta a realidade do seu corpo, a realidade de Sara, embora levasse em conta, creu que Deus era poderoso para o que? Cumprir as suas promessas. Então não adianta negar que o gigante não existe. Não adianta eu simplesmente dizer, não, isso é minha imaginação. Ou estão dizendo, não, é necessário enfrentar. É necessário lutar. É necessário batalhar. Davi, então, era um homem de guerra. Embora jovem, é interessante que Davi é chamado de homem, sendo ainda muito jovem. Diz Saul, no texto bíblico, dialogando com Davi, disse, o gigante, é guerreiro, famoso, desde o tempo de sua juventude, e você, nem homem completo, maduro, você o é. Possivelmente Davi ainda era mais imberbe, Davi ainda não tinha aquela barba que todo judeu tem, ou tinha, nos dias de Davi. Era ele jovem, mas Deus tinha um projeto para Davi. Nós sabemos que Davi foi ungido rei. E um dos grandes problemas são as pessoas que recebem de Deus algo e não sabem trabalhar com este algo que receberam de Deus. Porque deixe-me dizer uma coisa, não somente eu tenho que trabalhar com aquilo que recebi de Deus, com o comissionamento, com a unção, com o talento, com o dom, mas eu tenho que permitir que esse mesmo poder, essa mesma autoridade, essa mesma unção trabalhe em minha vida, para que se cumpra na minha vida a promessa do Senhor. E Davi foi prudente, Davi foi sábio, Davi deixou Deus trabalhar, porque Deus zela pelas suas promessas, Deus zela pela sua palavra para fazer cumprir. Nós encontramos aqui a unção tanto de Davi quanto a de Saul. Dois homens que foram ungidos para o mesmo ofício, ser rei
de Israel, pelo mesmo profeta Samuel, pelo mesmo elemento, o azeite da unção, ou o santo azeite da unção. E onde está a diferença? Porque nós sabemos que pela onisciência do Senhor, Deus sabia a diferença entre Davi e entre Saul. Aonde estava a diferença destes dois homens? Quando Samuel unge a Saul, Deus lhe diz: leva um vaso de azeite. Mas quando Samuel vai ungir a Davi, Deus diz a Samuel: leva um chifre de azeite. Para que haja um vaso é necessário apenas trabalho humano, empenho humano. Mas para que haja um chifre é necessário o sacrifício do cordeiro. Há unções que vêm pelo esforço humano, há unções que chegam pelo trabalho, pelo empenho humano, pelo desejo humano, mas há um outro tipo de unção, que é a melhor unção, que é encontrada a partir, ou melhor dizendo, que ela é levada a partir do chifre, a partir do sacrifício do cordeiro. E Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De modo que a unção que eu quero, e eu espero que seja a unção que você deseja, é a unção que vem trazida a partir do sacrifício do Cordeiro. É aquela unção que vem no poder, na autoridade do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É aquela unção que vem porque somos salvos por Jesus Cristo. E se você quer uma unção que permaneça em você e que você permaneça em Deus, ela não te garante que você não erre. Davi errou, Davi falhou, mas ela se preserva na sua vida. Você precisa do quê? Você precisa do sacrifício do Cordeiro. Você precisa desta oferta que foi dada de uma vez por todas, e oferta suficiente, o nosso único e suficiente Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, antes de darmos continuidade a esta palavra, e já no início da mesma, eu quero convidar a você a aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, porque só através do sacrifício do Cordeiro é que você poderá ter esta unção verdadeira, esta unção davídica, esta unção que permanece, essa unção que te fará vencer gigantes, essa unção que te fará ser mais que vencedor, esta unção que te fará vencer leões e vencer ursos, derrotar exércitos, esta unção que poderá e fará na sua vida a total diferença, não pela vontade dos homens, mas pela vontade de Deus, porque a Bíblia diz: agradou-se o Senhor de fazê-lo assim, padecer, por amor a nós, por amor a cada um de nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, essa é a sua oportunidade, neste momento, de receber a unção que vem do sacrifício do Cordeiro, a unção que vem de Jesus Cristo. A Bíblia diz a respeito de Jesus, que é Ele quem derrama a unção do Espírito Santo. Ele é o batizador.
Então, se você deseja receber isto, se você deseja vivenciar, não um vaso, mas um chifre, não algo feito por mãos humanas, mas feito por mãos divinas, entregue-se agora a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Senhor, eu oro por esta pessoa que agora se entrega ao Senhor Jesus, e peço que o Senhor faça uma obra maravilhosa na vida dessa pessoa, que ela, Senhor, possa sentir o azeite caindo sobre a sua vida e ser totalmente consagrada, dedicada ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Quero dar continuidade. Davi escolhe 5 pedras. Por que Davi escolheu 5 pedras? Se era necessário apenas uma para derrubar o gigante. Tinha Davi, e eu creio plenamente nisto, fé. Ele afirmou a Saul, dizendo: teu servo enfrentou um urso, enfrentou um leão e venceu, e assim como Deus deu ao teu servo a vitória contra o urso, contra o leão, também dará a vitória contra esse gigante. Então, se ele tinha tanta certeza, por que tomou 5 pedras? Porque a fé, meu amado irmão e minha amada irmã, não anula a prudência. Fé não anula a prudência. Ele cria em Deus que jamais falha, mas ele sabia que ele podia falhar. Se a pontaria de Davi, a mira dele, não fosse precisa, se com o primeiro arremesso ele não acertasse o gigante, ele ainda teria mais 4 pedras. Muita gente pensa que fé anula prudência. Fé não anula prudência. Fé não é e nunca foi inconsequência. Em dias como o nosso, muita gente se tornou imprudente. E imprudente, loucamente, se apoiando na fé. Crer na infabilidade divina está certo, mas supor que eu ou você somos infalíveis, isso é um equívoco. Jesus mesmo, que tanto incentivou, porque eu creio que ninguém mais há incentivado a fé das pessoas como Jesus incentivou, que tanto incentivou a fé dos seus discípulos, dizendo aos discípulos que fossem pregar, advertiu-os dizendo: vede, sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Então, fé não anula prudência. Confie em Deus, confie plenamente no Senhor. Saiba que Deus é poderoso para fazer não apenas o que Ele nos disse, mas infinitamente mais. Amém? Mas nunca anule o bom senso, nunca anule a prudência. Seja prudente. A igreja precisa ser prudente. A igreja precisa agir.
A palavra do Senhor mesmo falando a respeito de Davi, quando depois ele é levado para estar junto de Saul, depois desta vitória, que diz que Saul se afeiçoou a Davi, e ele começou a fazer as suas incursões militares. A Bíblia diz, e Davi agia prudentemente. Veja, talvez você ache estranho eu chamar a atenção sobre a prudência, mas eu volto a dizer, nós temos que ser prudentes. Prudentes não são temerosos. Uma coisa é você ser temeroso, e temeroso, o que eu quero dizer, é uma pessoa acuada por causa de um pavor. Muito se fala sobre medo. Veja bem, Davi não estava com medo aqui, mas ele estava com prudência. Prudência não é medo. E há um extremo do medo que é justamente o pavor, o phobos. Quando nós vemos este pavor, este phobos, o phobos domina. Quantas vezes você já ouviu falar de fobias? Fobias como medo de altura, fobias como o medo do escuro, fobias que limitam totalmente a vida de uma pessoa. E nós precisamos enfrentar estas fobias. Existem temores e existem intimidações. A própria timidez é fruto do quê? De uma insegurança movida por um temor. O temor de falhar, o temor de ser rejeitado, o temor de tantas formas de ser envergonhado, nos produz uma timidez. Mas a timidez, ela também pode ser tão prejudicial, porque Jesus, repreendendo a pequenez da fé de seus discípulos, uma vez disse, porque sois incrédulos, mas outra vez disse, porque sois assim tão tímidos. Tímidos ou intimidados. Intimidados pelas circunstâncias. E você talvez me perguntasse, mas o medo, nós devemos ter ausência total de medo? Ora, não é isso que eu estou falando. Existe um medo que é um medo, vamos dizer, benéfico, que traz o quê? Cuidado. Existem os temores, como o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Alguém dirá, mas isso não é medo, é temor do Senhor. Mas Jesus disse, não temam aos homens, que depois de morto não podem fazer nada, mas temam a Deus, que depois de morto pode trazer juízo sobre a sua vida. E isso é ter aquele medo que tem reverência, que eu sei a grandeza. Ora, você acha que pessoas, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, quando viram a glória do Senhor, dizem cair diante dele como se estivesse morto? Isso não foi apenas reverência, você concorda comigo? Isso é algo mais forte do que reverência. Então, também existem aqueles medos
que nos levam à prudência. Eu não vou me precipitar em uma coisa, eu não vou me arriscar em outra situação. Numa sociedade como a nossa, que uma das coisas que existe é a procura de adrenalina, pessoas se arriscam às vezes em coisas que poderiam ser mortais, ser fatais. Para quê? Para ter uma descarga de adrenalina, uma emoção maior. O medo, nesse aspecto que é o temor, nos faz ser mais cuidadosos. E a falta, a ausência total de medo não é coragem, não é nem mesmo valentia, pois a valentia é ter valor. Você pode ser agressivo, você pode ser bruto e não ser valente. Há muita gente que apenas é bruta, há muita gente que apenas é agressiva, mas que não é valente de fato, pois em certas situações demonstram a falta de nobreza. Uma das virtudes que são citadas, é interessante que as Sagradas Escrituras falam de 7 grandes virtudes. E uma das virtudes valorizadas no Velho Testamento se chama heroísmo. É estranho que a Igreja Católica Apostólica Romana chamou mais atenção para os pecados do que para as virtudes. Porque se você pergunta quais são as 7 grandes virtudes, normalmente essas pessoas não sabem, mas se você perguntar quais são os 7 grandes pecados, elas sabem. E a Bíblia não fala de pecados, mas a Bíblia não chama atenção, não diz que há 7 pecados. Isso foi uma organização feita pela religiosidade. E se a nossa atenção está mais nos pecados do que a virtude, há algo de errado na nossa vida. Saiba, eu volto a dizer, coragem, valentia, é o heroísmo, é aquela bravura e não braveza, é diferente. Bravura, que nos leva, porque temos um coração, a sermos valentes, a sermos corajosos, a sermos nobres, a sermos esses que manifestam uma bravura indômita. E nisso são o que? Ousados. Paulo mesmo diz: orem por mim, para que eu seja ousado, como me cumpre ser. Que Deus me dê a ousadia. Meus irmãos, se temos fé, confiantes na confiança que vem através desta mesma fé, somos ousados. Há de se ter ousadia para ser um Billy Graham, para no meio de um estádio chamar as multidões a aceitar Jesus, porque muitas vezes nós nos intimidamos a convocar uma pessoa a aceitar ao Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque um dos maiores medos que o ser humano tem, e que eu saiba, nós somos seres humanos, eu espero, é o medo da rejeição. E com o medo da rejeição vem o medo do fracasso. O medo do fracasso é o medo de falhar. E o medo de falhar é o medo da humilhação.
Nós temos tanto isto em nós, que nós temos uma vergonha alheia, que quando alguém faz algo, nós ficamos constrangidos com a falha de outra pessoa e nos sentimos algo estranho. Por quê? Porque nós não queremos, nós temos uma necessidade enorme como seres humanos de sermos aceitos, de sermos reconhecidos. Faz parte de nós isso. O problema não são essas coisas, o problema são os extremos. Aliás, como tudo, o problema são os extremos. Quando nós nos deixamos levar e não mais somos prudentes. Eu gosto tanto desse texto. Porque Davi escolheu 5 pedras. Era como se ele dissesse a Golias: se a primeira não te pegar, eu ainda tenho mais 4. Mas que Deus vai me dar a vitória contra você, vai me dar a vitória contra você. E há muitas pessoas que não veem nas Sagradas Escrituras que os maiores homens de fé também foram prudentes. Moisés, servo do Senhor, ele foi um homem que foi até Faraó e enfrentou Faraó, enfrentou todo o Egito. E a Bíblia nos diz que Moisés levou consigo, quando foi para o Egito, sua esposa e seus filhos. E na narrativa de Êxodo, quando Moisés atravessa o Mar Vermelho, quando ele passa com o povo para o deserto, quando ele começa a jornada pelo deserto com o povo de Israel, em direção ao Sinai, em direção a Horebe, em direção ao monte do Senhor, quando ele faz isto, vem ao seu encontro o seu sogro Jetro, e a Bíblia diz: e trazia Jetro a mulher e os filhos de Moisés. Donde nós concluímos que em algum momento Moisés enviou sua esposa e seus filhos para ficarem com seu sogro. Isso foi falta de fé? Ninguém com falta de fé faz os sinais que Moisés fez no Egito. Isso foi prudência. Porque Moisés pôde perceber ali que Faraó poderia tentar fazer algo à sua esposa, aos seus filhos, para atingir a Moisés. Isso foi prudência. Fé, volto a dizer, não anula prudência. Amém? Nós encontramos tantos textos. O próprio Senhor Jesus, quando soube da morte de João Batista, foi para outra região. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus sabia que não era chegada a sua hora. Então ele não ficou naquele lugar por prudência. Prudência é algo que todos nós temos que ter. A prudência nos faz alcançar a vitória até com mais segurança. Mas deixe-me dizer algo sobre prudência. Não confunda prudência com fuga. Não confunda prudência com ficar estático, inerte. Porque a prudência não me paralisa. A prudência me faz ir em frente, dando passos firmes, no lugar certo, da maneira certa.
Existe uma coisa que Deus deu e concedeu a mim e a você, que se chama bom senso. E bom senso é algo que nós temos que usar. Deus não te deu bom senso para que você diga, não, agora eu tenho fé, eu não preciso de bom senso. Não, Deus te deu bom senso. Cristo, na manifestação dos milagres mais extraordinários, não perdeu em um momento sequer o bom senso. Sabe que quando o Senhor ressuscitou, uma das coisas que me chama a atenção é que Cristo se ergueu dentre os mortos, e a Bíblia diz que aqueles que entraram no túmulo e olharam no túmulo e viram o túmulo vazio, e diz, e viram dobrada a mortalha, viram dobrada. Isso me chama tanto a atenção. Claro, dizem que há uma maneira, quando os rabinos eram recebidos, que eles dobravam e colocavam em um canto, que isso significava eu não voltarei, ou significava eu voltarei. Eles sabiam que Jesus estava querendo dizer com aquela, e também dizem, não é a Bíblia que diz, dizem as tradições, a cultura, que cada rabino tinha uma maneira única de dobrar o pano, que era como se fosse a sua assinatura, e quando eles olharam aquele pano dobrado daquela maneira, eles diziam, foi Jesus. E aquilo indicava que Jesus estava vivo. Mas o que me chama a atenção é a ordem, porque, vamos ser sinceros, a maior parte de nós, quando se levanta, eu não sei como você se levanta, tem gente que levanta que parece que é uma explosão. Se levanta da cama, é lençol que voa, é tudo que vai, fica uma coisa de um lado, uma coisa da outra, e você vai dormir ou foi uma guerra que houve aqui? Cristo não, meu irmão, Cristo é o tipo da pessoa que quando se levanta da cama, eu acho que ele organizava tudo, deixava tudo em ordem. Quando Jesus vem à sua casa, quando Jesus entra na sua casa, ele é o tipo da visita que lava toda a louça, que arruma todo o quarto, que faz todas as coisas, porque Cristo tem essa característica, ele traz bênção e ordem. Mesmo que às vezes algumas coisas fiquem, por causa da presença de Jesus, desordenadas. Estava Jesus na casa e aquelas pessoas que levaram, aqueles amigos que levaram o seu amigo, não conseguindo entrar na casa, foram pelo telhado, tiraram o telhado, abaixaram ali aquela vida, desordenou-se um pouco a coisa, alguém teve que depois consertar aquilo. Em dias como o nosso, nós precisamos saber que prudência é uma virtude, não uma fraqueza. Amém? Infelizmente, em muitos lugares, estão tratando prudência em nossos dias. Ah, se você não fizer isso, ah, se você fizer aquilo, ah, é porque você não tem fé. Mais uma vez eu digo, fé não é ser inconsequente, fé não é ser imprudente. Vejam, as 10 virgens, todas 10 eram virgens, todas 10 esperavam um noivo, todas 10 tinham lâmpadas, todas 10 adormeceram. Onde está a diferença? Porque 5 entraram e as outras 5 não entraram. Porque as 5 que entraram, a Bíblia diz, eram prudentes. E as que não entraram eram nécias
E a Bíblia ainda diz uma outra expressão que pode ser traduzida, e em algumas Bíblias em português está assim traduzida: eram loucas. Porque não ter prudência é ter loucura. A loucura é agir fora de si. A palavra loucura, no grego, significa estar fora de si. E a prudência, que é o contrário da loucura, é cair em si. E quem cai em si, sai da loucura e fica o quê? Em si. Fica centrado. Então, meus amados irmãos, a característica dos que entram, e isso é um sermão escatológico de Jesus em Mateus, falando da parábola das virgens, a característica da igreja que entra para estar nas bodas com o Senhor é a prudência. Então, igreja, nós precisamos ser prudentes. Nós precisamos ter um comportamento e um coração que sábio, um coração prudente, dando passos seguros. Volto a dizer, isso não é ser temeroso. Isso é ser o quê? Cuidadoso. Isso é ter a cautela na medida certa. Eu sei, dizem os estudiosos sobre pregação bíblica que o sermão mais difícil de se pregar é o sermão moral. Como este sermão que nós estamos tratando de uma característica de comportamento. A Igreja de Cristo, para dar um bom testemunho nesse mundo, tem que ter prudência. E o que é esta prudência? Assim diz a palavra: portai-vos, ou a forma de se comportar, com sabedoria para os que estão de fora. Então a igreja precisa se portar com sabedoria. Você quer vencer? Tenha fé, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Mas lembre-se de uma coisa: inerrante é o Pai, inerrante é Jesus, inerrante é o Espírito Santo, inerrante é Deus. Eu e você somos falhos. O apóstolo Paulo, mesmo falando a respeito dele próprio, disse: desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta corrupção? Sabe, a Bíblia fala sobre a forma correta de agir. A forma correta de agir diante de realidades, de circunstâncias, de dificuldades, de adversidades, de tentações. A Bíblia nos diz: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas quando fala da imoralidade, a Bíblia não diz resistir à imoralidade. A Bíblia diz o quê? Fugir da imoralidade. Por quê? Porque nós somos carnais, nós somos homens,
Então você não vence a imoralidade, você não vence a imoralidade resistindo a ela. Você vence a imoralidade fugindo, se afastando, indo para o mais longe possível dela. Porque se você ficar ali, será como um alcoólatra olhando uma garrafa de bebida. Você tem que afastar isto de sua vida. Meus irmãos, você sabe que hoje, nos nossos dias, o maior vício da sociedade já não é ópio, já não é crack, já não é maconha, já não é álcool, já não é tabaco, é pornografia. Pornografia. E que se intensificou ainda mais. Então, para enfrentarmos isso, como nós enfrentamos? Eu me lembro de uma pessoa que indo cortar o cabelo, isso faz anos, eu era pastor jovem, e a pessoa disse: pastor, eu fui ao barbeiro. Hoje tem umas coisas mais evoluídas, né? E me deram uma daquelas revistas masculinas. Pastor, eu amarrei página por página. Eu repreendi demônio por demônio. Eu disse: você não repreendeu nada, né? Isso não é resistir, né? Isso é se entregar. A maneira que nós temos para enfrentar, é enfrentar o que? Com prudência. Com prudência. Virtude se adquire sendo prudente. Veja, porque elas eram prudentes. Porque elas eram prudentes, elas levaram azeite a mais. Por que Davi tomou 5 pedras? Porque Davi era prudente. Ele agia com prudência. Ele era cheio de fé, mas ele agia com prudência. Existem outros motivos. Os estudiosos do Velho Testamento dizem que Golias tinha outros 4 irmãos, gigantes como ele. Então, nós podemos dizer aqui que Davi também está dando um recado: hoje eu venço Golias, mas eu sei que amanhã haverá outros gigantes, e eu vencerei esses gigantes também. Então, isso é uma postura maravilhosa. Há outros motivos. Há um motivo simbólico, até profético, que nós sabemos que há 5 dons ministeriais e há 5 pedras: há apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E estavam lá as 5 pedras. Comparemos as 5 pedras com os 5 ministérios. E se isso é verdade, qual pedra terá sido atirada? Será a pedra apóstolo, a pedra profeta, a pedra evangelista, a pedra mestre, a pedra pastor? Não importa, porque na realidade não importa a pedra que seja atirada, é a mão que atira que faz a diferença. De modo que não existe um ministério que seja superior a outro. O que faz a diferença é a mão que nos arremessa, é Deus que nos arremessa. E eu brinco e digo: mais vale um pastor voando
do que um apóstolo na bolsa, no alforje. Temos que estar o quê? Em ação. Porém, eu volto ao grande motivo. Por que Davi escolheu 5 pedras? Por quê? Porque ele tinha, além de fé, prudência. E ele não foi para um confronto descuidado. Ele foi para um confronto totalmente pensando. Veja, ele usou os trajes ou a armadura de Saul e não estava acostumado com isto. Ele viu, se eu for com isto, o gigante vai me vencer. Mas se eu for com o que eu sei usar, porque se eu não sei usar a armadura ainda, se eu não sei usar a espada ainda, eu não posso vencê-lo com os instrumentos que eu não sei usar. Eu tenho que vencê-lo com os instrumentos que eu sei usar. Há muita gente hoje dentro da igreja sendo imprudente, querendo usar o que não sabe usar, em vez de usar o que sabe usar. Quantas pessoas estão preocupadas com os recursos que não têm, o que não sabe fazer? Se Deus te chamou, você já é e já tem o que Deus precisa para te usar agora. Agora. Eu termino essa palavra com aquilo que Jesus disse: não andem ansiosos. Basta a cada dia o seu mal. Sabe que tem algo dentro desta palavra tão extraordinário, que é uma coisa: vença um mal de cada vez. Vença o mal de hoje. E não se preocupe ainda com o mal de amanhã. O amanhã trará os seus cuidados. Mas se você vencer o mal de hoje, o mal de amanhã estará mais fraco. Porque se você não vence o mal de hoje, esse mal de hoje se junta ao mal de amanhã, e aí eles terão, os dois, mais força contra você. Basta a cada dia o seu próprio mal. Vença um mal de cada vez. Isto é prudência. Em frente. Em frente. Então, meus irmãos, não anulemos a prudência por causa da fé. Antes, com a fé, tenhamos prudência para enfrentar todos os nossos desafios e dando passos firmes, seguros, irmos em frente, no nome de Jesus. Amém? À noite eu vou dar continuidade